3,16 fala que Deus deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Beleza, isso é real. Só que nós confiamos em Jesus e acreditamos em Jesus não somente por quem ele foi, pelo que ele significa, o Cordeiro de Deus que morreu por nossos pecados, para que nós pudéssemos ser amigos de Deus novamente, para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus, mas Jesus também veio se mostrando através de milagres, através de cura. Ele ressuscitou mortos, curou os enfermos, sarou os doentes e expulsou os demônios dos endemoniados. Tá legal? Então, o que a gente faz é basicamente reconhecer toda essa glória de Jesus. A gente reconhece que Jesus é o Filho de Deus. A gente reconhece e assume para os homens. Nós confessamos Jesus para os homens. E ele nos confessa para o Pai. Mas a parada que eu quero falar aqui é sobre Mateus, no capítulo 8. No versículo 5. No versículo 5 fala: Quando entrou em Cafarnaum, um oficial do exército se aproximou de Jesus, suplicando: Senhor, meu servo está na cama em casa, com paralisia e está sofrendo terrivelmente. E Jesus lhe disse: Quando eu chegar lá, vou curá-lo. Mas o oficial do exército respondeu: O Senhor, não sou digno de recebê-lo debaixo do meu teto. Então ele já mostrou que ele não era digno, não sou digno de recebê-lo debaixo do meu teto. O cara foi humilde. E ele mostrou o que ele era falho. Ele se humilhou diante de Jesus. E olha que ele era oficial do exército. Mas apenas diga a palavra, olha isso, mas apenas diga a palavra e o meu servo será curado. E o oficial do exército continua falando: Eu também sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob as minhas ordens. E digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu escravo: faça isso, e ele faz. E quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu lhes digo a verdade, em ninguém em Israel encontrei tamanha fé. E qual que é a questão? Aquele cara, ele reconheceu a autoridade de Cristo. Ele reconheceu o poder de Cristo. Porque muitas pessoas veem essas coisas e não conseguem entender muito bem o que está rolando. Mas o que esse cara fez foi dizer que Jesus, você não precisa ir lá. Você só precisa mandar que a saúde vá. É muita doideira. É só o Senhor mandar que a saúde vá, que a saúde vai. Porque o Senhor manda na saúde. A palavra vai falar que Deus tem o poder da vida e da morte. Inclusive, vai falar uma hora aqui. Jesus vai falar. Entre o capítulo 5 e o capítulo 10, foi o que eu li hoje, Jesus falou que não era pra gente ter medo dos homens, mas que era pra nós temermos. Não era pra nós temermos os homens, mas para que nós temêssemos aquele que tem o poder da morte. Deus tem o poder da morte, da vida e da morte. A chave da vida e da morte está diante de Deus. E ele tem o poder de todas as coisas. Deus manda na natureza, Deus manda na saúde, Deus manda na sabedoria, Deus manda na prudência, Deus manda no discernimento. Então, são só servos. Deus fala pra ele fazer tal coisa, eles vão lá e fazem, porque eles são servos de Deus. E aquele cara reconheceu que Jesus Cristo era Deus. Que coisa linda, né? E aquele cara reconheceu que Jesus Cristo era Deus. E eu tô lendo aqui uma Bíblia Sagrada do Novo Mundo, que eu acho que são dos Testemunhas de Jeová. E eles não acreditam que Jesus é Deus. Mas eu acabei de ler na tradução deles. Eu li isso aqui em outra tradução, tá? Almeida Revista Corrigida foi a que eu li. Agora eu li na tradução do Novo Mundo, que são as mesmas palavras, né? Tá falando sobre a mesma coisa. Inclusive, estou começando a vender Bíblia, coisas novas vão acontecer. E olha minha camiseta aqui, E aqui, tempo de se levantar, tá bom? Tá legal? Tô acordando 5 horas da manhã de novo. Tô muito feliz. E, sem medo de falar de Jesus. Tá legal, galera? Tamo junto. Muita coisa pra fazer, por isso que o vídeo hoje é curto.